Eu fugia com um bebê no ventre, mas o homem mais temido da cidade me encontrou e disse: "Não corra mais." A noite parecia nunca acabar. As luzes dos carros riscavam a avenida principal, refletindo nos vidros das lojas fechadas, no asfalto molhado pela garoa que caía fina e constante. O céu de São Damião era de um cinza denso, típico de início de inverno, quando até o ar parece pesar sobre os ombros. Helena corria, não por esporte nem por alegria. Corria porque o medo tinha cheiro, gosto, som. Corria porque ali, onde os postes projetavam sombras compridas, ela sentia o perigo a cada esquina. Seus passos ecoavam, apressados, no concreto. Uma mão apertava a alça da bolsa. A outra, instintivamente, protegia a barriga já curva de 5 meses. O coração batia tão forte que ela jurava que qualquer estranho ouviria. Helena olhava para trás a cada poucos metros, esperando ver alguém ou algo surgir da névoa luminosa. O suor misturava-se à garoa, escorrendo pelo rosto. Ninguém nasce preparado para fugir, mas naquela noite ela não tinha escolha. O segredo que carregava não era só seu, era também do bebê que ainda nem tinha nome, e de um passado que insistia em persegui-la. A cidade nunca dormia, mas para Helena parecia que todos os olhos estavam voltados para ela. As vitrines, os letreiros, os passageiros dentro dos ônibus. O barulho dos motores se confundia com o zunido do vento. A cada cruzamento, ela hesitava. Ir para a esquerda, para a direita. O medo não deixava espaço para a lógica. Foi só quando chegou ao final da rua, onde a luz era mais fraca e o movimento rareava, que Helena sentiu o peso real da solidão e ouviu a voz, aquela voz grave, que parecia cortar a noite em duas. Não corra mais. Ela parou. O corpo tremia. As pernas ameaçavam ceder. Virou-se devagar, o olhar misturado de pânico e desafio. Dante Calderon estava ali, alto de terno escuro, cabelos pretos cuidadosamente penteados para trás, olhar cinza e profundo, tão frio quanto o vidro das janelas dos prédios ao redor. Era como se a cidade se curvasse ao redor dele, silenciando até o vento. Dante não precisou levantar a voz. Bastava a presença. O homem mais temido da cidade. O homem que todos evitavam cruzar. O homem que agora estava diante dela. Helena sentiu o tempo parar por um instante. A respiração presa, a mente girando em busca de respostas. O que ele queria? Como a encontrara? E, acima de tudo, por que ela não conseguia dar mais um passo? A cidade grande, São Damião, era um organismo vivo. E naquela noite, Helena era apenas uma célula tentando escapar do sistema. Mas o sistema tinha olhos, ouvidos e um nome: Dante Calderon. Horas antes, o dia tinha começado como outro qualquer. Helena acordara com o despertador do celular vibrando em cima da mesinha de cabeceira. O aparelho velho, a tela trincada, o som estridente. O apartamento era pequeno, 2 cômodos, paredes brancas já amareladas pelo tempo. O sol filtrado por cortinas gastas iluminava a mesa da cozinha, onde sempre deixava um bilhete para si mesma. Respire, siga, não desista. Anotava isso todos os dias, como um mantra. Helena vivia sozinha desde a última briga com Arthur. O término fora definitivo, as palavras ditas impossíveis de retirar. No início, sentiu-se livre, depois, apenas vazia. Mas a vida seguia, e ela precisava trabalhar. Ser gerente da cafeteria La Pérgola não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas e dava à sua rotina um tipo de paz silenciosa. O caminho para o trabalho era sempre o mesmo. Descia 2 lances de escada, atravessava a rua, passava pela banca de jornal onde o Sr. Miguel sempre lhe oferecia um sorriso e um café preto. No inverno, São Damião acordava cedo, cheirando a pão fresco e fumaça de carro. Na La Pérgola, Helena era respeitada, sabia conversar com clientes difíceis, resolver confusões de caixa, lidar com entregadores apressados. Os funcionários a admiravam. Ela sempre tinha uma palavra de incentivo, um olhar atento, um gesto de cuidado. Mas, por dentro, carregava uma ansiedade crescente. As náuseas matinais já não eram mais segredo, a barriga começava a aparecer sob o avental e os olhares curiosos aumentavam. Foi ali, entre as mesas de madeira polida e o aroma forte do café moído na hora, que Lívia Sorrentino apareceu. A amiga de infância, agora advogada, sempre elegante, sempre com respostas rápidas na ponta da língua.
Lívia era o tipo de pessoa que fazia o ambiente mudar só de entrar. Cabelos castanhos presos em coque, óculos de armação preta, vestido sóbrio. Era o oposto de Helena, segura, decidida, quase impenetrável. A amizade das duas vinha de longe, de anos de partilha, confidências e silêncios cúmplices. Lívia sabia do bebê, desconfiava dos motivos pelos quais Helena evitava falar de Arthur e, principalmente, sabia mais sobre Dante do que deixava transparecer. Sentou-se ao balcão, pediu um cappuccino e olhou a amiga, como quem lê um livro aberto. "Dormiu mal de novo?" perguntou, voz baixa, olhos atentos. Helena forçou um sorriso, ajeitando o avental. "A cabeça não para. Sinto que estou sempre sendo observada." Lívia apertou a mão dela por cima do balcão, gesto rápido, quase invisível. "Você não está sozinha, Helena. Lembre-se disso." Helena queria acreditar, mas as movimentações estranhas no trabalho, homens de terno que não eram clientes habituais, conversas sussurradas perto do caixa, olhares que se desviavam sempre que ela reparava, aumentavam a sensação de perigo. Sentia que algo a rondava, uma ameaça silenciosa prestes a se materializar. No fim do expediente, enquanto fechava o caixa, Helena encontrou um envelope sem remetente, deixado sob a porta do escritório. Dentro, apenas uma folha. "Você sabe o que fez. Proteja-se." As mãos tremiam. O coração disparou. Caminhou até o banheiro, trancou a porta, sentou no chão frio e deixou as lágrimas rolarem. Lívia bateu na porta pouco depois, voz suave, mas firme. "Lena, aconteceu alguma coisa? Você ficou pálida." Helena não respondeu. Não podia. Não ali. Só sabia que precisava sair dali, agora. Dante Calderon observava a cidade do alto de seu escritório, na cobertura de um dos prédios mais imponentes do centro. O vidro panorâmico dava vista para as avenidas iluminadas, para o movimento constante dos carros, para a vida que pulsava abaixo. O escritório era impecável, móveis escuros, quadros abstratos, cheiro de couro novo. Dante era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Nas reuniões, os sócios e funcionários o escutavam em silêncio, atentos a cada palavra. Sua fama de implacável vinha de anos resolvendo problemas que outros não ousavam sequer discutir. Mas havia algo mais, uma aura de mistério, um peso no olhar, um segredo guardado atrás da postura rígida. Naquela tarde, depois de uma reunião tensa com investidores, Dante recebeu um telefonema. Não era de trabalho, era pessoal. Uma voz masculina nervosa dizia apenas: "Ela está fugindo. Você sabe o que fazer." Dante não respondeu. Apenas desligou e ficou olhando a cidade, os olhos perdidos nas luzes, como se procurasse uma resposta no horizonte. Arthur Mendes, por sua vez, terminava mais um dia no escritório de contabilidade. Os olhos fundos, a barba por fazer, a postura cansada. Desde que Helena terminara com ele, sentia-se perdido. Tentava seguir a vida, mas rumores sobre ela, sobre Dante, sobre algo maior, não lhe deixavam em paz. Não sabia do bebê, não oficialmente, mas suspeitava. E no fundo, não sabia se queria saber a verdade. Naquela noite, tudo se acelerou. Helena voltou para casa, trancou as portas e janelas, passou a corrente na porta da frente. O apartamento parecia menor, como se as paredes se aproximassem. A luz da cozinha tremulava, projetando sombras estranhas. Ela arrumou uma pequena mochila, documentos, um casaco grosso, uma garrafa de água, o ultrassom do bebê. Não sabia para onde ir, mas precisava ir. Telefonou para Lívia. A voz da amiga era preocupada, mas firme. "Lena, venha para minha casa, aqui é seguro." Helena hesitou. Não queria envolver ninguém, não queria arriscar a vida de Lívia, mas o medo era maior. Desceu as escadas em silêncio, o coração martelando. Caminhou rápido até o ponto de ônibus, olhando para trás a cada passo. Sentia-se perseguida, mesmo sem enxergar ninguém. A cidade, àquela hora, era um labirinto de luzes e sombras. No ônibus, cada passageiro parecia suspeito. O homem de boné, a senhora com sacolas, o adolescente de fone de ouvido. Helena sentou-se perto do motorista, tentando parecer invisível. A mão nunca afastava da barriga. O bebê se mexeu suave, como um lembrete de que ela não estava sozinha. Desceu 2 quadras antes do destino. Caminhou por ruas menos movimentadas, evitando cruzamentos, fugindo dos olhares. Passou por um grupo de jovens rindo alto, por um casal discutindo na calçada,
por um cachorro que latia atrás de um portão. A cada esquina, o medo crescia, até que na rua escura ouviu passos atrás de si. Aumentou o ritmo, o peito apertado, a mão tremendo. Os passos também aceleraram. Virou à esquerda, depois à direita, quase correndo. O suor escorria pela testa. O ar faltava. Então, de repente, parou. Não conseguia mais correr. O corpo pedia descanso. Virou-se, pronta para lutar ou fugir de novo. Mas o que viu a paralisou. Dante Calderon, imponente, parado sob a luz fraca de um poste. O olhar fixo nela, os braços cruzados, a expressão indecifrável. Não corra mais, disse, a voz baixa, mas inquestionável. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O tempo pareceu suspenso. O medo misturava-se à curiosidade, à raiva, à esperança. O que ele queria? Como a encontrara? Porque, apesar de tudo, havia algo naquela presença que a fazia querer ficar, mesmo quando tudo gritava para fugir. O silêncio entre eles era denso. A noite lá fora seguia seu curso. Mas ali, algo havia mudado para sempre. Do outro lado da cidade, Lívia aguardava, o celular na mão, andando de um lado para o outro na sala do pequeno apartamento. Sabia que aquela noite não terminaria bem. Sabia mais do que dizia, mais do que podia confessar. O passado de Dante era um livro que ela folheara algumas páginas, mas nunca até o fim. E Arthur, sozinho em seu quarto, encarava o teto, sentindo que algo lhe escapava pelos dedos. O telefone tocou. Uma mensagem anônima. Ela não está mais segura. Você sabe o que fazer. Na cidade que nunca dorme, todos tinham segredos. Mas naquela noite, o segredo de Helena pesava mais do que nunca. E o maior perigo não era o que ela carregava no ventre, mas o que carregava no coração. O olhar de Dante, parado diante dela, parecia dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Helena respirou fundo, a mão ainda firme sobre a barriga. Sabia que, dali em diante, nada seria como antes. E enquanto a garoa caía, lavando a cidade, o destino dos dois se entrelaçava sob as luzes pálidas da avenida. O silêncio entre eles era mais denso do que o ar frio e úmido que pairava naquela madrugada. Dante, com a postura ereta e olhar indecifrável, parou diante de Helena na calçada iluminada, apenas pelo amarelo trêmulo do poste. Ele não precisava levantar a voz para ser ouvido. Sua presença era suficiente para silenciar o mundo ao redor. Não corra mais, repetiu Dante, desta vez em um tom quase gentil, mas com a mesma firmeza que fazia homens adultos tremerem diante dele. Helena, ofegante, instintivamente protegeu a barriga com as mãos. O casaco surrado não escondia o volume discreto da gestação. Ela sentiu o coração pulsar tão forte que, por um instante, achou que todos ali pudessem ouvir. O medo e o cansaço se misturavam, mas, acima de tudo, era o olhar daquele homem, Dante Calderon, que a deixava sem reação. Ele era o tipo de pessoa de quem todos falavam baixinho, como se pronunciar seu nome em voz alta pudesse atrair problemas. Mas ali, parado diante dela, não parecia exatamente ameaçador. Parecia apenas cansado. Por quê? A palavra escapou da boca de Helena, tão pequena quanto ela se sentia naquele instante. Dante não respondeu de imediato. Em vez disso, fez um gesto calmo com a mão, indicando o carro preto estacionado a poucos metros dali. O motorista, um homem de meia-idade, permanecia imóvel ao volante, olhos fixos à frente, como se não existisse nada além do volante de couro sob seus dedos. Você precisa descansar, Helena. Venha comigo. A voz dele era um convite e uma ordem ao mesmo tempo. Ela hesitou. Sabia que não tinha para onde ir. Havia fugido do apartamento apressadamente, sem levar quase nada, apenas o celular e a chave da cafeteria. Lívia, sua melhor amiga, estava fora da cidade em um congresso jurídico. Não havia ninguém a quem recorrer. E, no fundo, temia mais o desconhecido do que a presença de Dante. Com passos incertos, Helena entrou no carro. O cheiro do couro misturava-se ao perfume amadeirado que parecia impregnar tudo ao redor de Dante. Ele entrou ao lado dela, fechou a porta com cuidado e, durante todo o trajeto, não trocou uma palavra sequer. Apenas observava discretamente, como quem calcula cada detalhe. O carro avançou pelos bairros silenciosos até parar diante de um edifício elegante no alto de uma colina. O porteiro, sóbrio, fez um discreto aceno de cabeça. O elevador subiu em silêncio, cortando o ar com um leve zumbido.
O apartamento de Dante era amplo, com paredes de vidro que davam vista à cidade adormecida. Luzes suaves destacavam móveis claros e obras de arte abstratas. Fique à vontade. Tem um quarto para hóspedes preparado. Ele apontou para um corredor à direita. Se precisar de algo, me avise. Helena mal teve tempo de agradecer. Quando entrou no quarto, encontrou uma cama macia, lençóis impecáveis e uma poltrona junto à janela. Sentou-se ali, abraçando os joelhos, e deixou o corpo finalmente relaxar. O medo não sumira, mas estava, por ora, adormecido. Enquanto a cidade amanhecia, Helena se perguntava qual seria o próximo passo. Não confiava em Dante, mas não podia negar. Havia algo nele que a fazia se sentir, estranhamente, segura. Horas depois, acordou com a luz suave filtrando pelas cortinas. Por um instante esqueceu-se de tudo, até ouvir uma batida discreta à porta. Helena, posso entrar? Era Dante, agora com a voz baixa, quase cortês. Ela assentiu e ele entrou, segurando uma bandeja com chá, torradas e frutas. Você precisa se alimentar. Depositou a bandeja na mesinha ao lado da cama. E conversar. Helena sentiu a ansiedade crescer novamente. Tomou um gole de chá, buscando coragem para encarar aqueles olhos escuros e intensos. O que você quer de mim, Dante? Ele respirou fundo, sentou-se na poltrona de frente para ela e cruzou as mãos. Quero entender por que fugiu, por que está sozinha com um bebê a caminho e por que acha que eu sou seu inimigo. Ela desviou o olhar, fixando-o na xícara entre as mãos. Havia muito para contar e muito mais que não poderia dizer. Não posso confiar em ninguém, sussurrou. Não sei o que você sabe, nem por que está me ajudando. Dante a observou em silêncio, como se pesasse cada palavra. Sei mais do que imagina. Sei que você está sendo seguida, que alguém, talvez mais de uma pessoa, quer te encontrar, e não para te desejar felicidades pelo bebê. Helena estremeceu. As lembranças da noite anterior voltaram como um filme. A sensação de ser observada na cafeteria, as mensagens anônimas no celular, o vulto parado do outro lado da rua. Ela queria contar tudo, mas o medo de confiar era maior. O pai do bebê... Dante começou, mas Helena o interrompeu, levantando a mão. Não fale de Arthur, disse, quase num sussurro. Ele não sabe de nada. E não pode saber. Ninguém pode. Dante assentiu, respeitando o limite. Fique aqui por uns dias. Ninguém vai te incomodar. Mas preciso que confie em mim, pelo menos um pouco. Helena desviou o olhar. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Lívia Sorrentino caminhava apressada pelo corredor de um prédio comercial. O telefone tocou. Ela atendeu, a voz tensa. Helena, onde você está? Sussurrou, olhando em volta para garantir que ninguém escutava. Mas do outro lado apenas a caixa postal. Lívia mordeu o lábio, preocupada. Sabia que algo grave havia acontecido. Pegou o elevador, desceu até a rua e entrou em um carro. Ligou o notebook, conectou-se à rede da empresa e, discretamente, buscou informações sobre Dante Calderon. O nome dele era cercado de rumores e segredos. Lívia sabia que precisava agir rápido, antes que algo pior acontecesse. A manhã avançava lentamente no apartamento de Dante. Helena tentava se distrair, caminhando pelos cômodos, observando os quadros, as prateleiras de livros, a vista da cidade. Tudo parecia tão distante da sua realidade. O telefone dela tocou, um número desconhecido. Hesitou antes de atender. Helena. A voz do outro lado era familiar. Arthur. Ela congelou. O coração disparou. Por favor, me escuta. Só quero conversar. Você sumiu, não atende minhas mensagens, não aparece no trabalho. Estou preocupado. Helena respirou fundo, buscando forças para não desabar. Eu preciso de tempo, Arthur. Não posso falar agora. Você está bem? Insistiu ele, a voz embargada. Estou. Preciso desligar. Ela encerrou a ligação antes que a coragem a abandonasse de vez. Do outro lado da linha, Arthur socou a mesa com raiva. Não entendia o que estava acontecendo. Desde que Helena terminara o relacionamento, sua vida perdera o rumo. Decidiu procurá-la, custasse o que custasse. No apartamento de Dante, o clima era carregado de tensão. Ele estava no escritório, falando ao telefone, dando ordens secas, enquanto Helena tentava entender se era prisioneira ou hóspede. Quando Dante apareceu na porta da sala, ela se encolheu, mas ele apenas lhe entregou um envelope pardo.
Tem dinheiro aqui, caso precise. E um número de contato, se quiser falar com alguém de confiança. Helena encarou o envelope, sem saber se aceitava ou recusava o gesto. A dignidade pesava mais do que a necessidade, mas naquele momento ela sabia que não tinha escolha. Por que está fazendo isso? Perguntou quase desabando. Dante se aproximou, os olhos intensos cravados nos dela. Porque eu sei o que é ter medo. E porque, ao contrário do que dizem, eu não sou seu inimigo. Por um instante, Helena sentiu vontade de acreditar. Mas o passado era um fantasma difícil de afastar. No fim da tarde, Lívia apareceu de surpresa no prédio de Dante. Subiu até o apartamento, o coração acelerado. Dante a recebeu na porta, o rosto impassível. Vim ver minha amiga, disse Lívia firme. Ele deu passagem e Lívia envolveu Helena em um abraço apertado. Você me deixou louca de preocupação, sussurrou, baixinho. Depois encarou Dante. Precisamos conversar, todos nós. Reunidos na sala, o clima era pesado. Lívia olhou para Helena, depois para Dante. Preciso saber exatamente no que estamos nos metendo. Helena, você não precisa passar por isso sozinha, mas precisa confiar em alguém. Helena sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, pensou em contar tudo, mas o medo a paralisava. Ainda não posso, murmurou. Por favor, me deem tempo. Lívia segurou sua mão, compreensiva. Dante se limitou a assentir, mas os olhos denunciavam preocupação. Naquela noite, Helena dormiu pouco. Sonhou com corredores escuros, portas trancadas, vozes ao longe. Suava frio e acordava sobressaltada, sempre com a sensação de estar sendo observada. De manhã, foi despertada por Dante, que aguardava na cozinha. Preciso sair por algumas horas, avisou ele, mas você estará segura aqui. Qualquer coisa, ligue para esse número. Estendeu um cartão com um nome feminino, Dona Rosa. Helena assentiu, mas assim que Dante saiu, sentiu a urgência de agir. Precisava de respostas. Decidiu investigar discretamente, vasculhando a biblioteca dele. Encontrou pastas, documentos, fotos antigas. Em uma delas, viu Dante mais jovem, ao lado de um homem parecido com Arthur. O coração disparou. Nesse instante, Lívia ligou, a voz tensa. Helena, estou descobrindo coisas estranhas sobre o Dante. Ele já foi investigado no passado, mas nunca conseguiram provar nada. E ele tinha ligações com o pai do Arthur, anos atrás. Você sabia disso? Helena sentiu as pernas fraquejarem. O mundo girava ao seu redor. Havia algo muito maior acontecendo. Não sabia, respondeu tentando manter a calma. Tome cuidado, Helena, por favor. Antes que pudesse processar tudo, ouviu passos no corredor. Dante havia voltado mais cedo. Guardou rapidamente os papéis, tentando disfarçar. Ele entrou na biblioteca, fitando-a com um misto de surpresa e desconfiança. Procurando alguma coisa, Helena sentiu o rosto corar. Só queria um livro para passar o tempo. Dante caminhou até ela, os olhos fixos nos seus. O que você realmente quer saber, Helena? Ela vacilou, mas decidiu arriscar. Por que está me protegendo? Qual é o seu interesse nisso tudo? Dante hesitou por um segundo, depois respondeu, a voz mais baixa do que nunca. Porque alguém me pediu. Alguém que você nunca imaginaria. Helena sentiu um calafrio. Quem poderia ser? O que mais estavam escondendo dela? Enquanto isso, Arthur, cada vez mais obcecado, procurava pistas sobre o paradeiro de Helena. Vasculhava redes sociais, falava com conhecidos, ligava para antigos colegas de trabalho. Cada resposta evasiva aumentava seu desespero e sua raiva. Naquela noite, Dante preparou o jantar. Cozinhava em silêncio, os gestos precisos, quase metódicos. Helena o observava de longe, tentando decifrar aquele homem que, apesar da fama sombria, parecia mais solitário do que perigoso. Não precisa ter medo de mim, disse ele sem olhar para ela. É difícil não ter, respondeu sincera. Ele colocou o prato à frente dela. Os olhos se encontraram por um breve instante, e Helena percebeu uma vulnerabilidade inesperada ali. Você não é a única com segredos, Helena. O clima de tensão era quase palpável. Ambos sabiam que havia muito por trás daquela convivência forçada. Mas, por ora, restava apenas o silêncio. No quarto, mais tarde, Helena escreveu uma mensagem para Lívia. Não sei se estou segura, mas pela primeira vez sinto que não estou completamente sozinha. A noite trouxe novos temores, mas também uma esperança tímida. E você? O que faria se tivesse que confiar no único homem que todos dizem para temer?
Se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo dessa história, porque às vezes a verdade é mais perigosa do que qualquer boato. Eu fugia com um bebê no ventre, mas o homem mais temido da cidade me encontrou e disse: "Não corra mais." No silêncio cortante do apartamento de Dante, a madrugada parecia nunca terminar. Helena sentia o tempo parado, como se cada segundo ecoasse dentro dela, multiplicando o pavor. As cortinas pesadas não deixavam entrar nenhum feixe de luz, e o relógio marcava quase 3 da manhã. O único som era da respiração dela, irregular, misturada ao vento morno do aquecedor. Dante estava ali, em algum lugar da casa, vigiando discretamente o corredor, como uma sombra que nunca dormia. Ela tentava se convencer de que estava segura, mas o peso do passado insistia em sufocar qualquer esperança. O telefone de Lívia estava desligado. Ela já tentara ligar 4 vezes, na tentativa de ouvir alguma palavra amiga, uma orientação. Mas agora, cada ruído era uma ameaça, cada segundo um risco. Dante cruzava o hall do apartamento em passos firmes. O terno azul marinho impecável, o olhar glacial. Mas havia algo no modo como ele fechava a porta devagar, verificava a tranca que a deixava confusa. Ele não era só o homem temido, o empresário intocável. Ele era, de alguma forma, sua última linha de defesa. "Helena", ele chamou voz baixa, firme. Ela se virou devagar, sentindo o peso do olhar dele sobre si. Havia perguntas demais entre eles. Havia segredos demais. "Você não precisa se esconder mais", disse ele com uma calma quase ensaiada. "Aqui ninguém vai te machucar." Helena quis acreditar, mas o medo era mais antigo do que qualquer promessa. Ela sentou-se à beira do sofá, mãos trêmulas sobre o tecido. Sabia que não conseguiria dormir. "Você sabe que Arthur está procurando por mim", sussurrou sem encará-lo. Dante se aproximou, mas parou a uma distância segura. O respeito, a cautela, estavam em cada gesto. "Ele não vai chegar perto de você", afirmou. Ela respirou fundo. Queria perguntar como ele podia ter tanta certeza, mas não tinha forças. Lá fora, a cidade começava a acordar, mas dentro daquele apartamento, tudo era tensão. No mesmo instante, do lado de fora do prédio, Arthur observava a fachada luxuosa do edifício Calderon. Os olhos vermelhos, as mãos frias de ansiedade. Ele sabia que ela estava ali. Tinha seguido pistas, escutado conversas, pago por informações. A raiva queimava como febre. Não era só ciúmes. Era medo de perder o controle, de ser esquecido. Era orgulho ferido. Lívia, do outro lado da cidade, revia arquivos antigos, vasculhava documentos antigos do escritório onde trabalhava. O nome de Dante Calderon aparecia em processos antigos, negócios limítrofes com a lei. Mas havia uma pasta, trancada, escondida entre contratos de fachada, que trazia um nome inesperado. Arthur Mendes. Ela sentiu o estômago revirar. Não era coincidência. Arthur e Dante tinham um passado em comum, algo que Helena jamais desconfiara. Lívia sabia que precisava avisar Helena, mas o telefone ainda estava sem sinal. A cidade parecia conspirar contra qualquer saída. O dia amanheceu sem alívio. Dante ofereceu café da manhã, mas Helena recusou. O cheiro do pão, do café fresco, parecia distante, quase irreal. Ela só conseguia pensar em fuga. Mas para onde? Já não tinha para onde correr. O olhar tenso de Dante não a deixava esquecer que estava sob proteção, mas também sob vigilância. "Você precisa confiar em mim", ele disse pela 3ª vez naquela manhã. Ela o encarou, olhos marejados. "Confiança não se pede, Dante. Se conquista." Ele não respondeu. Apenas sentou-se à mesa, os dedos tamborilando no tampo. Era um homem acostumado a controlar tudo, mas diante dela parecia perder o eixo. A campainha tocou, seca, insistente. O coração de Helena disparou. Dante ergueu a mão, pedindo silêncio. Pegou o celular. Digitou algo rápido. A segurança do prédio já fora reforçada, mas no fundo ele sabia. Arthur era imprevisível. "Fique aqui", pediu, olhando-a com seriedade. Ela obedeceu, mas mal conseguia respirar. Da fresta da porta, ouviu vozes abafadas no corredor. Dante conversava com alguém, a voz baixa, cortante. De repente, um grito, um barulho de algo pesado caindo. Helena se encolheu, protegendo a barriga, lágrimas brotando dos olhos. A porta do apartamento se abriu de supetão. Lívia entrou, o rosto pálido, os cabelos desgrenhados. Ela correu até Helena, abraçou-a com força.
Você precisa sair daqui, sussurrou, ofegante. Agora. Helena se levantou confusa. O que está acontecendo? O Arthur, ele descobriu tudo. E tem mais. Você não sabe metade do que está em jogo, Helena. Dante surgiu atrás, respirando rápido. O olhar dele era de quem acabara de enfrentar um furacão. Ninguém vai sair daqui, disse, voz dura. Não agora. Lívia o enfrentou, olhos faiscando. Você devia ter contado a verdade para ela, Dante. Não é só o Arthur que está atrás dela. Não é só ciúme, é vingança, e você sabe por quê. O silêncio denso tomou conta do ambiente. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Do que vocês estão falando? Implorou a voz quase infantil. Lívia segurou sua mão com força. O Dante e o Arthur, eles têm uma história que começou antes de você cruzar o caminho deles. Helena olhou para Dante, esperando uma negação, um consolo, mas ele apenas desviou o olhar, o maxilar tenso. Eu preciso saber, insistiu Helena, a voz embargada. Dante suspirou fundo como se carregasse o peso do mundo. A verdade, Helena, é que o Arthur não está atrás de você só por ciúmes. Ele quer me atingir. E você se tornou o elo mais vulnerável. Lívia completou, a voz trêmula. O Arthur foi o responsável por um dos maiores prejuízos da família Calderon. Ele traiu a confiança do Dante. E quando descobriu que você estava grávida, viu a chance de se vingar. Helena cambaleou procurando um apoio. O mundo girava. Então tudo isso, todas as ameaças, murmurou. Dante se aproximou, a voz mais suave. Eu tentei te proteger, Helena, desde o início, mas tinha medo de que você me odiasse se soubesse de tudo. Ela chorou silenciosa, lágrimas grossas correndo pelo rosto. De repente, um estrondo. Um vidro se quebrou na cozinha. Os três se entreolharam, paralisados. Dante correu até a porta, trancando-a rapidamente. Helena sentiu o bebê mexer dentro de si, como se também sentisse o perigo. O som de passos do lado de fora. Vozes em tom baixo, ameaçador. Ele entrou, sussurrou Lívia. O Arthur entrou. Helena sentiu o medo se transformar em desespero. Queria fugir, mas as pernas não obedeciam. Dante foi até ela, segurou-a pelos ombros. Confie em mim, Helena. Agora não é hora de fugir. É hora de enfrentar. Helena assentiu sem saber de onde vinha aquela coragem. A porta foi arrombada. Arthur surgiu, olhos vidrados, respiração pesada. Então é aqui que você está, disse com voz seca. Dante se postou à frente de Helena, firme como uma muralha. Acabou, Arthur, não tem mais volta. Arthur riu, um riso amargo. Você me tirou tudo, Dante. Agora vai saber o que é perder. Helena sentiu a tensão explodir. Olhou para Lívia, que fez um gesto sutil, um aviso para não falar nada. Dante encarou Arthur sem piscar. Eu nunca quis guerra, Arthur, mas não vou deixar você tocar nela ou no bebê. Arthur avançou um passo, mas parou diante do olhar impassível de Dante. Você não entende, gritou Arthur, o rosto vermelho. Ela era tudo o que eu tinha. Ela era minha chance de recomeçar. E você roubou ela de mim. Helena chorava, mas se manteve firme. Eu nunca fui sua posse, Arthur. Eu escolhi ir embora porque precisava proteger meu filho. Não por causa do Dante. Por mim. Arthur a olhou, confuso, magoado. Por você? Repetiu quase num sussurro. Dante se adiantou, baixando o tom de voz. Você fez suas escolhas, Arthur. Agora precisa arcar com as consequências. Arthur tremeu, lágrimas brotando nos olhos. Eu só queria não ser esquecido. O silêncio pairou pesado. Helena, entre soluços, sentiu a empatia brotar. A raiva de Arthur era só o reflexo de uma solidão antiga, de feridas não cicatrizadas. Lívia se aproximou, tocou o ombro de Arthur. Você precisa deixar ela ir, Arthur. O que passou, passou. Ele olhou para ela, depois para Helena e finalmente para Dante. O olhar perdeu o brilho de ódio. Agora só havia cansaço. Eu não tenho mais forças, sussurrou. Dante fez um gesto para um dos seguranças, que já estavam no corredor preparados. Arthur não resistiu quando foi conduzido para fora. Sabia que tinha perdido. O silêncio voltou ao apartamento. Helena caiu sentada, exausta. Dante se ajoelhou ao lado dela. Acabou, disse baixinho. Mas Helena ainda tremia. Por que você não me contou? Por que escondeu tudo isso de mim? Dante suspirou, olhos marejados. Porque eu também tenho medo, Helena. Medo de perder você. Eu nunca fui bom em confiar. Mas agora
Agora não quero mais esconder nada. Ela o olhou, sentindo o coração acelerar de um jeito novo. E o bebê? Perguntou aflita. Dante sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu vou cuidar de vocês, se você permitir. Helena fechou os olhos, sentindo o peso de tudo o que vivera. Quando abriu, encontrou o olhar de Lívia, que sorria, orgulhosa. Ali, no meio do caos, a verdade havia finalmente sido dita. O passado já não era uma ameaça. Agora, era possível sonhar com um futuro. E naquele instante, Helena soube. Não precisava mais fugir. O silêncio que se seguiu ao confronto foi absoluto. Dentro do apartamento de Dante, as luzes estavam baixas, o clima pesado. Helena sentia o peso de todas as escolhas que fizera até ali. Arthur, do lado de fora, fora contido pelos seguranças de Dante depois daquela tentativa desesperada de levá-la de volta para uma vida que ela já não reconhecia como sua. Dante, firme, porém visivelmente abalado, permanecia à porta, certificando-se de que nada mais aconteceria naquela noite. A respiração de Helena estava irregular, as mãos trêmulas ainda seguravam a barriga. O bebê se mexia como se sentisse tudo. Dante se aproximou devagar, sem a dureza habitual, e parou à sua frente. Por um momento, seu olhar, sempre tão impenetrável, revelou uma vulnerabilidade inesperada. Você está bem? Ele perguntou, a voz rouca de preocupação. Helena assentiu, mas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela já não podia mais fugir. Não daquele homem, não da própria verdade. Ali, naquela sala, diante do homem mais temido da cidade, ela entendeu. Havia chegado o momento de encarar tudo. Eu não quero mais correr, confessou, a voz baixa, mas firme. Não quero que meu filho cresça no medo. Dante sentou-se à sua frente, os olhos fixos nela. Por um instante, ele deixou que o silêncio falasse. E, finalmente, depositou sobre a mesa de centro um envelope. O mesmo que, semanas antes, desencadeara a fuga de Helena. Ela olhou para o objeto com receio, mas Dante insistiu com um gesto calmo. Está na hora de você saber de tudo, Helena. Ela abriu o envelope. Dentro havia documentos, fotos antigas, cartas. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça que sempre foi a vida de Dante começaram a se encaixar. Era ali que estavam as provas de que Arthur, o homem que ela pensava amar, sempre fora uma peça em um jogo maior. Dante, por trás de sua fama de implacável, fora quem protegera Helena sem que ela soubesse, inclusive impedindo que Arthur se envolvesse em situações que colocariam todos em perigo. As cartas eram de Lívia. Amiga, conselheira, mas também responsável por orquestrar cada movimento para garantir a segurança de Helena. Ela revelava ali, por palavras escritas à mão, todo o plano que ela e Dante montaram juntos, porque havia uma ameaça maior vinda de fora, e Helena era quem mais precisava de proteção. Helena leu cada linha com atenção, as lágrimas caindo mais pesadas. Descobriu que Dante perdera a própria família anos antes, em uma tragédia causada por alianças perigosas. Descobriu que toda a dureza que ele mostrava ao mundo era, na verdade, a couraça de quem já sofreu demais, e que Lívia, movida por amor e amizade, nunca hesitou em colocar a própria carreira em risco por ela. Quando finalmente levantou os olhos, Helena viu um Dante completamente diferente. Ele não era mais o homem frio, calculista, distante. Era alguém tão marcado pela vida quanto ela. E naquele instante, algo dentro dela se partiu e se refez. Compreendeu que confiar era, sim, um risco, mas também o único caminho possível para recomeçar. Por que você fez tudo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Dante respirou fundo, os olhos marejados, sem vergonha de mostrar quem era. Porque você me fez lembrar que ainda existe esperança. Porque mesmo com medo, você nunca deixou de lutar. Porque ao te proteger, eu também me salvei. Respondeu num sussurro quase inaudível. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Helena sentiu uma paz que há muito não conhecia. O passado não podia ser mudado, mas o futuro, enfim, estava aberto diante dela. Pela primeira vez, ela não sentia vontade de fugir. Sentia vontade de ficar. Lívia chegou logo depois, trazendo consigo o calor de uma amizade verdadeira. Abraçou Helena como quem abraça uma irmã. Juntas, sentaram-se no sofá, e pela primeira vez em meses, Helena sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero.
Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas agora ela não estava mais sozinha. Dante, observando as duas, sentiu um peso sair dos ombros. Pela primeira vez em anos, abriu a janela do apartamento e deixou o vento frio da noite entrar. Era como se o ar renovasse não só o ambiente, mas também as esperanças de todos ali. Na manhã seguinte, a cidade de São Damião parecia diferente. As ruas, antes tão ameaçadoras, agora tinham um brilho novo aos olhos de Helena. Ela voltou à cafeteria, não como alguém fugitivo, mas como alguém pronta para reconstruir a própria vida. O olhar dos clientes era de curiosidade, mas também de respeito. Afinal, ela sobrevivera a uma tempestade que poucos ousariam enfrentar. Arthur, por sua vez, foi embora da cidade. Levou consigo os fantasmas do passado e as consequências de suas escolhas. Não havia mais espaço para ele na nova vida de Helena. Era o fim de um ciclo, doloroso, mas necessário. Os meses passaram. Dante, aos poucos, foi se tornando presença constante. Não mais o homem temido, mas o parceiro que Helena jamais imaginou ter. Ele a apoiou nas consultas médicas, nas noites de insônia, nas pequenas e grandes decisões do dia a dia. E juntos, construíram uma nova rotina, cheia de desafios, mas também de pequenas alegrias e grandes esperanças. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Dante estava lá segurando a mão de Helena, emocionado, vulnerável, humano. Lívia acompanhou tudo de perto, sempre pronta para apoiar, rir, chorar junto. Naquele momento, o passado parecia distante. O medo, enfim, dera lugar ao amor. O nome escolhido foi Gabriel, um nome carregado de significado, de recomeço, de coragem. E cada vez que Helena olhava para o filho, lembrava-se de todo o caminho percorrido, das noites escuras, dos dias de incerteza, das lágrimas, dos abraços e da escolha de confiar. A cafeteria cresceu, virou ponto de encontro de gente de toda parte da cidade. Helena, agora proprietária, empregava outras mulheres que, como ela, precisavam de uma segunda chance. Dante, mesmo ocupando um lugar de respeito na cidade, fazia questão de frequentar o lugar, não por obrigação, mas por amor. O homem temido agora sorria, conversava, ajudava. Era ali, naquele ambiente simples, que ele encontrava paz. Lívia, depois de tudo, se tornou sócia da cafeteria. Juntas, as duas amigas transformaram o espaço em um refúgio. Ali, histórias eram compartilhadas, medos divididos, sonhos construídos. Helena nunca mais precisou correr. Aprendeu a permanecer, a enfrentar, a recomeçar. No aniversário de 1 ano de Gabriel, a cafeteria estava cheia. Amigos, vizinhos, clientes fiéis. Dante, ao lado de Helena, brincava com o filho no colo. Lívia fazia discursos emocionados, lembrando a todos que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre há luz no fim do túnel. Helena olhou ao redor, o coração cheio. Lembrou-se da noite em que fugia pelas ruas, do medo, do frio, da solidão, e percebeu que, apesar de tudo, cada dor a trouxe até ali. Cada escolha, cada lágrima, cada coragem de não desistir. Ela se virou para Dante, sorriu e disse: "Obrigada por me ensinar que o medo não precisa ser para sempre." Ele a abraçou firme e respondeu: "Obrigado por me mostrar que o amor pode transformar até o mais duro dos corações." Naquele instante, ficou claro para todos. Não importava o passado. O que verdadeiramente contava era a força de recomeçar, a coragem de confiar de novo, a esperança de construir algo novo, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Qual foi o momento dessa história que mais tocou o seu coração? Eu adoro ler as experiências e opiniões de vocês. Isso faz toda a diferença. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Quem sabe a sua história não aparece por aqui um dia. E lembre-se, por mais sombria que pareça a estrada, sempre existe um recomeço esperando por você. Basta escolher, como Helena, não correr mais, mas enfrentar, confiar e amar. Até a próxima história.